Glória a Deus. Vamos lá. O tema que eu queria compartilhar com vocês nesta manhã, o Senhor colocou no meu coração, nesta semana, né, todas as quartas-feiras eu tenho participado aqui com o pastor Marcos e os irmãos da intercessão, nós temos servido aqui. Ministério de cura, de milagres, chama Vencendo os Impossíveis. Quem não teve a oportunidade de estar presente, eu faço convite para que você venha servir, participar, trazer alguém que precisa, né, ser liberto de alguma amarra, né, eu, o Emílio, tantas pessoas, o Samuel também tem servido aqui conosco, nas quartas-feiras tem sido maravilhoso. E quando o pastor me desafiou a estar aqui, né, pela manhã, o Senhor falou assim, o Senhor falou claramente para mim que o tema era destruindo as fortalezas deste mundo. Porque muitas das vezes nós caminhamos ao longo da nossa vida com muitas fortalezas estabelecidas. E tem sido ministrado as fortalezas da mente, as fortalezas na alma. E no mundo existem fortalezas que são levantadas na nossa vida. Na minha vida, né, eu sou da Zona Leste de São Paulo, foi levantado muitas fortalezas. Que eu não iria vencer, que eu não iria casar, que eu não teria família, que eu não teria uma família sustentada pelo Senhor. Várias mentiras. A minha casa, a minha família, o meu âmbito familiar foi criado assim. Muitas mentiras, muitas fortalezas foram criadas. E quando eu conheci o Senhor, as escamas dos meus olhos caíram. E eu vi que era possível ter uma família sólida, ter uma família saudável em Cristo Jesus. Ele restaurou a minha casa. Ele restaurou a minha família. Ele abençoou os meus filhos. Os meus filhos foram batizados aqui. Né? Hoje, para a honra e glória do Senhor, está aqui meu filho também, o Jordan. Hoje é aniversário dele. Você não queria que eu fizesse? Por favor, fica de pé, Jordan. Fica de pé, por favor. Esse é meu filho, Jordan. Ele não queria que eu fizesse isso, mas eu não posso de glorificar o Senhor, né? O meu fiel escudeiro, onde eu tenho caminhado, eu tenho levado ele para semear a palavra na vida dele. E isso é um privilégio. É sinal que o Senhor venceu, porque, infelizmente, nas fortalezas que foram criadas na minha vida, eu não tive essa oportunidade com meu pai. Mas eu estou correndo atrás de Cristo para poder fazer isso na vida dele. Na vida daqueles que estão próximos a mim, na vida daqueles que caminham comigo, caminham na minha vida, entendendo, né, o que eu preciso fazer para que a palavra chegue e penetre no coração dele e daqueles que caminham conosco. E para destruir essas fortalezas, as fortalezas desse mundo, eu precisei entender aonde eu perdi essa autoridade. E até onde ia a minha autoridade. Até onde vai a minha autoridade. E qual é a autoridade que eu tenho nessa terra. E aí quando nós começamos a ministrar, né, sobre curas, enfermidades, laços de alma, maldições, mentiras, eu comecei a entender que eu precisava ser revestido de uma autoridade maior. Nós precisamos ser revestidos de uma autoridade maior. Nós precisamos ser revestidos de um poder maior. Porque a autoridade humana e terrena, infelizmente, foi perdida. E eu vou compartilhar com vocês. Deus, lá em Gênesis, quero compartilhar com vocês, lá em Gênesis, capítulo 1, do 26 ao 28, Deus dá autoridade a Adão. Ele deu uma autoridade, mas eu estive meditando nessa verdade, e naquela autoridade que Deus deu a Adão, ali, estamos falando aqui, do 1 até o 28, fala da criação do mundo, da criação da terra, e da criação da humanidade. Começa ali em Adão. Deus criou o homem, e assim vai. Mas ali ele disse assim, do 26 ao 28, quero ler alguns versículos, e eu quero que isso penetre ao seu coração, que você tenha uma autoridade maior. E nós, baseado na palavra do Senhor, eu quero que você saia daqui encorajado essa manhã. Saia daqui encorajado, não porque eu estou falando, é porque Jesus já fez isso por nós e através de nós. Como nós louvamos, nós temos um nome que está acima de todo nome. Acima do nome do câncer, acima como o nome de toda e qualquer enfermidade. Nada está acima do nome de Jesus. Amém? Nada, quando eu digo nada, é nada. Nada está acima do nome de Jesus. E em Gênesis, capítulo 1, do 26 ao 28, diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele, olha Deus dando uma autoridade para o homem, já no plano inicial, Deus já deu uma autoridade. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal que rasteja, que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem, a sua imagem Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou
E disse-lhes: frutificai-vos e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Novamente, Deus dá mais uma autoridade: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Por enquanto até aqui. Aqui nesse momento, meu irmão, minha irmã estava descansando em casa e meditando. O Senhor, ele deu uma autoridade terrena para o homem. O homem não teria trabalho nenhum, ele só tinha que dominar a criação do nosso Pai. Ele só tinha que dominar tudo o que o nosso Pai tinha criado. Do 1 até o 26 é a criação do mundo. Tudo já estava criado, o nosso Adão já estava na terra, ele só tinha que dominar tudo que Deus já tinha criado. Deus deu autoridade a ele, para ele dominar tudo aquilo que estava criado. E vocês já sabem a história, Deus falou para ele: só não coma da árvore que está no meio do jardim. Só não coma daquela árvore. E infelizmente, nós sabemos a história, lá em Gênesis 3, vou dar um passo à frente. Então, vendo a mulher, aquela árvore que era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido, e ele também a comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e aí naquele momento, eles conheceram que estavam nus. Eles viram naquele momento que os olhos deles foram abertos. E eles, o que entrou nesse momento na vida deles, meus irmãos? A desobediência. A desobediência entrou na vida do homem neste momento. E nesse mesmo momento entrou o quê? A desobediência, o medo e a morte. Porque Deus, no capítulo 2, ele fala: se comerdes desse fruto, certamente morrerás. É uma morte espiritual. Se comerdes desse fruto, com certeza você perderá o domínio que eu te estabeleci sobre a sua vida. Quando eles comeram do fruto, eles perderam todo o domínio que o nosso Pai Celestial já tinha imputado sobre eles. Deus já tinha dado domínio na terra para eles, não no céu. Um domínio terreno, sobre todos os animais, sobre tudo que já existia. Mas quando eles desobedeceram, vocês já sabem essa história, eles perderam a autoridade que o Pai tinha. Por quê? Porque eles ouviram a voz do mundo. Eles ouviram a voz daquela serpente, e a voz daquela serpente tiraram eles do plano original, tiraram eles do propósito. E é assim nos nossos dias até hoje. Muitos, como eu, compartilhei com vocês, eu não tive a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor do começo. E eu não sabia o caminho correto. E eu caminhei por caminhos duvidosos. Caminhos que não estavam corretos aos olhos do Pai. Caminhos que me tiravam do plano da vontade dEle. Que me tirava da direção que é estar no centro da vontade dEle. Que me tirava do plano original dEle. E tirava de mim as características que Ele colocou em nós. Porque a palavra do Senhor diz, nós lemos junto, que Ele nos criou a sua imagem e semelhança. E eu quero falar para você, meu irmão, que o desejo do nosso inimigo é que nós perdemos toda a característica do nosso Pai. O desejo do inimigo é que você perca as características do Pai. Que o filho não se pareça com o Pai. Eu trouxe aqui meu filho, né, o Jordan, e eu amo quando alguém fala: meu, você parece com seu pai. Eu amo. E vocês também, os pais e mães. Nossa, você parece com a sua mãe. Você fala com sua mãe. É prazeroso para nós que somos pais. Fala: meu, que legal, que bênção. Isso é um privilégio de Deus. E o nosso Pai Celestial da mesma forma. Quando os filhos aqui na terra expressam o plano e a vontade de Deus, nós nos parecemos com Ele. E a vontade do nosso inimigo é que isso não aconteça. A vontade dele é que isso não se realize, não se concretize. E ele vai fazer de tudo para que a gente perca a autoridade. Perca o poder que o Pai já nos deu nessa terra. Que a gente perca tudo que Ele nos deu. E ele, nesse momento ele começa a controlar. E aí as fortalezas mundanas são criadas. Que você não tem poder, que você não tem capacidade, que você não vai chegar lá. Que a sua família não é uma família abençoada. Que o seu casamento não é um casamento consagrado. Não é um casamento abençoado. Que o seu filho não é uma bênção. Que a sua esposa não é uma esposa para você. Você precisa de outra. São todas as mentiras que o mundo vai colocar na sua vida. Que a sua vida financeira, ela nunca será das melhores. Que você vai viver só na escassez. Que a prosperidade do outro é só do outro. Você nunca vai chegar naquele patamar. Que um casamento saudável não é para você, é só para o outro. Que você nunca vai chegar naquele patamar. Essas são as fortalezas que são levantadas na nossa casa. Que são levantadas na nossa vida. Desde a infância.
desde a infância, muitas mentiras são levantadas. Só quero que você pense na sua infância, quantas mentiras foram levantadas. E nós hoje guerreamos contra elas, para que as armas do nosso inimigo sejam desfeitas. E para que isso aconteça, nós precisamos exercer a autoridade que o nosso Pai nos deu, através de Jesus. Nós precisamos entender que o nosso Senhor Jesus nos deu uma autoridade superior à de Adão. Mas fala, pô, Walter, como? Nosso Senhor Jesus, Ele nos deu uma autoridade superior à de Adão. Como nós acabamos de ler, Adão, ele tinha uma autoridade terrena. Só sobre os animais, sobre tudo que existia. Ele não teria nem que plantar, porque já estava tudo plantado. Ele só teria o trabalho de cuidar e cultivar da terra. Autoridade terrena. Estava tudo já estabelecido. Mas, infelizmente, como nós lemos aqui, se perdeu esse domínio. E a partir dali, dessa morte espiritual, dessa morte carnal ali de Adão, que era o vínculo com o Senhor, ele perdeu o relacionamento com o Pai, né? Porque o Senhor, ele ia no jardim à tarde para ter um encontro com Adão e com a sua mulher. E naquele momento, eles viram que eles estavam, entrou a nudez, entrou a vergonha. Quando eles morreram, entrou a nudez. E foram várias mentiras, várias fortalezas estabelecidas. Eles começaram a se envergonhar. E foi tudo se levantando, como um efeito cascata, um efeito dominó, e foi tudo se levantando, e várias mentiras foram levantadas. Até chegar o dia de hoje, onde nós, talvez hoje, chegamos aqui com muitas mentiras, sendo levantadas, que foram construídas, que nós não somos capazes, nós não iremos alcançar, talvez que essa juventude de hoje não será a mesma juventude nossa. É uma coisa que eu nunca falo para o meu filho. Essa juventude de hoje, não, isso é mentira. São fortalezas que o mundo está levantando para a gente jogar por cima dos nossos jovens. Quando você fala que um jovem não será igual à sua infância. Quando você declara uma palavra negativa sobre ele. Nós temos que profetizar, porque a autoridade que o nosso Pai nos deu é uma autoridade superior. E eu tento levar sobre a minha casa, sobre meu filho, sobre a minha esposa, essa verdade. Que Ele nos deu uma autoridade superior a que Adão tinha. Um poder, a sua palavra, você como pai, você como mãe que está aqui nessa manhã, você tem um poder da paternidade na sua palavra. O poder da paternidade é o poder na palavra. Quando você diz, abençoa, filho, vai e prospere no que você faz, vai e prospere naquilo que você está fazendo. Você está usando a autoridade do nosso Pai que Ele nos deu. Façamos o homem uma só carne. Nesse momento que Ele façamos o homem e a mulher uma só carne, entra o dom e o poder da paternidade que está. Então, quando o marido e mulher, eles entram em concordância e abençoam os filhos dele, a prosperidade do nosso Pai abençoa aquela descendência, aquela geração. E tudo o que eles fizerem passa a ser debaixo dessa autoridade. Basta, como eu falo para o Jordan, basta que ele não desobedeça essa autoridade. E ele vai prosperar em tudo. Eu sempre falo, filho, não desobedeça para que você prospere. Não desobedeça para que você permaneça debaixo da bênção. Para que não desobedeça para que as maldições e as fortalezas desse mundo sejam construídas na sua vida. Quando você tem um amigo que você caminha com ele, ele te chama de irmão, ele te caminha com você, ele te reconhece como uma referência para ele, e você tem a oportunidade de lançar, é a mesma quando você declara uma palavra, abençoando o dia dele, pela autoridade que está sobre você, ele começa a prosperar debaixo dela, porque ele te reconhece como autoridade. E essa autoridade paternal que está sobre nós, começa a ser semeada na vida dessas pessoas. E Deus, Ele está nos procurando para exercer essa autoridade. Deus, Ele está procurando cada um de nós para exercer essa autoridade, exercer esse domínio aqui na terra. Lá em 2 Crônicas 16, 9, diz assim, tem alguns versículos que eu queria citar com vocês. Diz assim: os seus olhos passaram por toda a terra para mostrar o favor, o forte favor daqueles cujo coração é totalmente dele. 2 Crônicas 16, 9. O Senhor está passando pela terra, olhando aqueles que estão com o coração ardendo e queimando para servir a vontade dele. Ele está nos procurando a servir ele. Tem uma versão que diz assim: Deus está sempre vigiando tudo o que acontece no mundo, a fim de dar forças a todos os seus fiéis, a Ele com todo o seu coração. A todos os que são fiéis a Ele, de todo o seu coração. Deus está procurando aquele em quem Ele possa usar. Diz aqui: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Usa a minha vida com a autoridade que o Senhor me deste. A autoridade já está sobre a sua vida, meu irmão. Ele quer usar a sua vida. Ele quer usar o seu coração.
Quando eu compartilhei a situação com meu amigo Danilo, eu nunca imaginei, mas a pessoa mais interessada na vida do Danilo é o nosso Senhor Jesus, o meu amigo. Eu estava ali como um instrumento, fazendo o que era possível às minhas mãos, fazendo o que eu podia fazer, humanamente falando. E orando, jejuando, semeando a palavra, lançando palavra, quando possível aconselhava. Mas o mais interessante nisso tudo é que nem se fala, pô, Walter, você discipulou o Danilo? Não, eu era um amigo. A gente se via provavelmente uma, 2 vezes por semana, e era sempre palavra, sempre palavra. Ele tinha um outro discipulador, então eu só joguei a semente. Eu só jogava a semente, frequentemente pela manhã. Outros iam arregando a terra, adubando a terra. E aí hoje, como os irmãos que estão lá no Vida Vitoriosa, vão se batizar, e hoje ele vai se batizar. Então, eu não vislumbrava isso, mas no mundo espiritual, isso é poderoso. No mundo espiritual, quando você vê um filho, e você semeia nele, você joga, rega a terra, você aduba o coração dele com a palavra, com a vontade do nosso Pai, eu tenho a certeza que essa palavra ela não voltará para nós vazia. Porque tem uma autoridade sobre a sua vida, tem uma autoridade sobre a sua casa. E Deus, Ele procurou e Ele nos comissionou para essa verdade. Ele nos comissionou para vivermos essa verdade. E quando você conhece, tem a oportunidade de falar para alguma pessoa, se ela aceita Jesus, se ela aceita, e ela diz sim, ela automaticamente ela se torna participante dessa autoridade. Quando eu e você, declarou sim para a vontade do Senhor, você se torna participante. E quando eu tive esse entendimento, eu recebi o dom do Senhor de viver essa verdade. Falei, Senhor, eu sou seu filho, eu quero viver tudo que o nosso Senhor Jesus tem para nós. E aí, né, sendo discipulado pelo pastor Marcos e muitos irmãos aqui da nossa comunidade, eu entendi que as mentiras não tinham poder, porque a autoridade que estava sobre mim era maior. E aí eu comecei a orar pelas pessoas. Eu comecei a declarar sobre a vida daqueles que estavam enfermos, sobre a vida daqueles que precisam de uma porta de emprego. Eu falei, Senhor, o que o Senhor está fazendo na minha vida, eu quero que muitos venham provar o dobro, Pai. Eu sempre oro assim, Pai, que o meu irmão prove o dobro. O Samuel e o Emílio estão aqui, que caminham comigo, sempre eu oro para que eles provem o dobro. Senhor, eu quero que eles provem o dobro. E aí, milagres, sinais e maravilhas começaram a acontecer na minha vida. Não na minha vida, mas através da nossa vida. E isso pode acontecer na sua vida. Não importa, você é filho. Amém? Você é filho de Deus e o Senhor já te comissionou. Essa semana aqui, na semana passada, na quarta-feira aqui na comunidade, estava sentado aqui, eu e o Valdir. Ele estava com erisipela na perna. Eu não sei se alguém conhece aqui, ele estava com erisipela, com a perna rosa, já vermelha, com muita dor na perna, ele é alto, e ele já não conseguia andar, ele estava sentado com a perna aqui, ele veio para uma quarta de oração, o Satoru já tinha orado por ele, nós tínhamos orado por outras vidas, estávamos passando, eu falei, sentei para conversar, nós somos amigos, começamos a bater um papo, aí ele falou, o Satoru orou por mim e tal, e a perna dele vermelha. Aí eu falei, tudo é possível que crê. Eu falei, você quer a oração? Ele falou, oração nunca é demais. Eu falei, eu creio nisso. E ele com a perna vermelha, com muita dor, ele não conseguia, o médico recomendou ele que tinha que ficar com a perna, né, elevada, porque toda vez que ele baixava a perna, aí ele falou que a dor era uma dor insuportável nas pernas. E uma perna dele já estava muito vermelha. E aí falamos, vamos orar. Aí começamos a orar, estava aí o Arthur, começamos a declarar a palavra, Senhor, o Senhor é o Deus de cura. O Senhor tomou sobre si todas as dores. Essa enfermidade não faz parte da obra da criação. Quando o Senhor criou o Valdir, não existia erisipela na vida dele. Falei, Espírito Santo, libera uma porção sobrenatural da tua vontade. Libera ele desta bactéria, desse vírus, dessa enfermidade. No nome de Jesus. Eu creio que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu estou pedindo, crendo e pensando. E nesse momento ele foi visitado, nós estávamos sentados mais ou menos ali, ele foi visitado, ele começou a chorar, o Valdir é um senhor alto, ele começou a visitar, daí nisso eu olhei para o Arthur, que estava do meu lado, o Arthur começou a rir. Falei, mano, o Arthur tá rindo, mano. Falei, mano, você tá rindo? Ele falou, olha para a perna dele. Naquele momento, eu olhei para a perna dele, porque eu estava olhando para o rosto dele, né? E aí, a perna dele já estava branca de novo. A perna dele já tinha voltado à coloração normal. E aí, nós continuamos em oração, e eu falei, irmão, o que aconteceu aí desse lado? Eu sempre pergunto, as pessoas, mas como assim? Porque a gente está aqui, eu quero saber o que aconteceu aí desse lado. Aí ele falou, cara, como se virasse um balde de água sobre mim e me lavasse. Eu senti a água escorrendo pelo meu corpo. Eu falei, tinha algo que você não conseguia fazer e você consegue agora? Ele falou, eu não, estava doendo muito, a dor já tinha diminuído porque o Satoru já tinha orado, a dor já estava diminuindo,
Falou, mas eu não consigo ficar de pé. Daí ele falou, então fica de pé. Falei, porque tudo é possível aquele que crê. Eu creio que ele pode ser curado, eu cria nisso. Falei, tudo é possível. Então eu falei, levanta, faça. Aí ele levantou, começou a fazer os seus movimentos. Falei, agora olha para a sua perna. A sua perna já está na tonalidade normal. Glória a Deus por isso. E nós celebramos nessa manhã. Nós celebramos naquele dia. Mas não é porque é porque a autoridade está no nome santo e poderoso de Jesus. Essa é a vontade do nosso Pai. Essa é a vontade do nosso Deus. E quando nós perguntamos a essas pessoas, se elas têm uma necessidade, nós temos o privilégio. Eu sempre falo que orar pelas pessoas é um privilégio. Porque quando a pessoa vem com uma necessidade, seja ela financeira, seja ela profissional, uma porta de emprego, seja ela, assim, Deus, um filho que está talvez caminhando no mundo das drogas, seja ela um casamento que está sendo destruído, e não importa, quando você tem a oportunidade de exercer o seu ministério, o seu chamado, que é orar por aquela vida. Deus está falando, filho, ora por ela. E eu aprendi, a não desperdiçar nenhuma oração. Eu aprendi. Primeiro eu pergunto, você quer que eu ore por você? Porque não basta somente eu crer, a pessoa tem que crer. Tudo é possível ao que crê. E a autoridade do nosso Senhor Jesus, ela parte através disso. Ela parte através dessa autoridade. Ela parte através de tudo que o Senhor tem feito e Ele quer fazer através da sua vida. Vamos ler aqui rapidinho, mais um texto, Mateus 8. Mateus 8, isso mesmo. Mateus 8, do 5 ao 10. Fala de nós reconhecermos a autoridade do nosso Pai. De nós reconhecermos a autoridade do nosso Senhor. Eu quero que você reconheça a autoridade do Senhor Jesus que está sobre a sua vida, que está sobre a sua casa, que está sobre o seu trabalho. O Senhor te colocou nesse trabalho com uma autoridade. Aonde o Senhor te inseriu, Ele te inseriu ali com uma autoridade. E a chave para que os milagres em nossas vidas venham a acontecer é a gente reconhecer que essa autoridade está sobre o nome de Jesus. E diz assim o texto, Mateus 8, do 5 ao 10, diz assim: Assim Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião aproximou-se rogando: Senhor, meu servo está em casa, deitado, paralítico e sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei e o curarei. O centurião, porém, respondeu: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu teto, mas somente dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados debaixo das minhas ordens. E digo, vai, e ele vai. Digo ao outro, vem, e ele vem. Ao meu servo, fazer isso, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, não encontrei ninguém com tamanha fé em Israel. Porque esse centurião reconheceu a autoridade que estava no nome de Jesus. Talvez nós caminhamos até o dia de hoje sem reconhecer, sem dar o devido poder ao nome poderoso de Jesus. Nós louvamos, nós glorificamos, mas quando vem a tempestade, como nós temos talvez fortalezas levantadas, nós pegamos e tomamos posse das fortalezas, nós recuamos, somos intimidados e nós somos dominados pelo mal, somos subjugados pela maldade. Lá em Gálatas 5, versículo 1 diz assim: para a liberdade Cristo vos libertou, para que não vos obeie novamente a nenhum jugo de escravidão. O Senhor, Ele quer te trazer liberdade. E essa liberdade, meu irmão, é completa. E nós precisamos, para exercer essa liberdade, viver essa liberdade, nós precisamos entender que Deus conquistou na cruz, através de Cristo, essa liberdade. Essa liberdade, eu sempre falo para a minha família que Deus me deu liberdade. Na quarta-feira agora passada, a minha família tinha o costume de falar: você vai ter
problema de pressão alta, você vai ter veias entupidas, aquela coisa toda que toda a minha família fala. Brincando lá em casa, todo mundo declara essa mentira. E eu sempre falo, não, eu não vou morrer disso. Ah, mas você come gordura, você faz isso, você faz... Mas tudo bem, amém, mano. Eu não vou morrer disso. Eu não permito que nenhuma mentira mundana venha criar nenhuma barreira contra mim. Pô, mas Walter, o que você faz? Obviamente, prudência, né? Eu vou lá e me preparo, faço minhas coisas que eu tenho que fazer, mas eu não dou legalidade para que outra autoridade tome a direção da minha vida. Essa é a grande chave para nós que caminhamos em Cristo. Não permitir que nenhuma autoridade contrária tome a direção da sua vida. Quando alguém declara algo contrário à vontade de Deus, não permita que se estabeleça. É como se assim, eu tenho liberdade de comer, de me alimentar. Se eu tomar posse destas mentiras que são declaradas, eu vou começar a restringir a liberdade que Cristo me deu. Eu não vou comer, eu não vou fazer uma série de coisas. E aí quem vai ganhando forças? O inimigo. Porque Jesus, ele nos deu liberdade. Ele nos deu liberdade. Eu tenho prudência, eu faço meus exercícios, faço o que eu preciso fazer. Eu vigio. Mas eu não negligencio o poder do nosso Pai. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos, queremos e pensamos. E quando uma mentira é lançada sobre o seu coração, sobre a sua vida, sobre a sua parentela, sobre os seus filhos, nós temos a autoridade de repreender e declarar a verdade de Cristo. Fala, filho, Deus te trouxe para viver uma vida livre nele. Jesus nos comissionou para uma liberdade de vida. Livre da morte, livre da depressão, livre no trabalho. Uma vida financeira livre, estável, saudável. Repreenda, se você viu a sua família não crescendo financeiramente, não fala, Senhor, eu cesso isso agora. Eu coloco um fim nisso, Senhor. Eu coloco um fim nisso. Porque essa é a verdade, Senhor, que nós prosperaremos, todos nós, a prosperidade de Cristo está sobre a minha casa, está sobre a sua casa. Essa é a verdade do Evangelho. A graça do Senhor, nós acabamos de ofertar na casa do Senhor. Bênção sem medidas virá sobre a sua casa, bênção sem medidas virá sobre a sua sementeira. Então imagina comigo, é incoerente nós semearmos na casa do Senhor, nós abençoarmos a sementeira do Senhor, nós honrarmos vida e a escassez permanecer dentro de casa. Isso é mentira. É a gente dar legalidade para mentira. É a gente dar legalidade, dar mais autoridade naquilo que o mundo diz do que no que nós fazemos em Cristo. E Cristo fala, Senhor, eu semeio na tua casa. A prosperidade sobre os celeiros dessa casa, sobre toda a semente que é lançada em boa terra, ela não voltará para nós vazia. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade para a minha vida e para a sua vida. Então, esse centurião, que nós acabamos de ler aqui, ele reconheceu a autoridade que estava sobre Jesus. Ele foi até Jesus, ele não foi de qualquer jeito. Eu reconheço a autoridade que você tem. E basta ao Senhor declarar uma palavra, que a minha vida será mudada, que a vida do meu servo será mudada. E eu quero que você fale que a vida do meu filho será mudada, que a vida do meu esposo, da minha esposa será mudada. Basta uma palavra. Mas a chave dos dias de hoje é que essa palavra está em você. A chave dos dias de hoje é que essa palavra está nos seus lábios. Acho que você não entendeu. Essa palavra poderosa está sobre os seus lábios. Então, quando você vê a necessidade, quando você vê a dificuldade, eu quero que você declare o nome mais poderoso dessa terra, que é o nome de... Jesus. Não, peraí, vamos lá. Vou falar de novo, acho que você não entendeu. Quando você vê a dificuldade, quando você vê a necessidade, eu quero que você declare o nome mais poderoso dessa terra. Eu acho que você ainda não entendeu, eu vou rebobinar mais uma vez. Quando você vê a dificuldade, quando você vê a necessidade, a escassez, você vai declarar o nome mais poderoso dessa terra. Jesus. Esse é o nome que vence todas as barreiras. Aleluia. Glória a Deus por isso. 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 O nome que está acima de todo nome. Como nós louvamos. O nome que toda língua confessará. Todo joelho se dobrará. Todos reconhecerão que é o Senhor através da sua vida. E assim tem sido lá na praia, quando todos reconhecem que é o Senhor na minha vida. Todos que reconhecem que é o Senhor. Eu não tomo a glória dele para mim, a glória é sempre dele. Porque o nome não é meu, foi Deus que deu um nome que está acima de todo nome. Não fui eu que dei o nome de Jesus. Foi Deus que deu um nome que está acima de todo nome. E esse é o nome mais poderoso dessa terra.
Quando você vê um câncer, quando você vê uma enfermidade, quando você vê uma necessidade, quando você vê uma palavra mentirosa, eu quero que você declare o nome de Jesus. Fala, Senhor Jesus, repreenda. Se você tiver a oportunidade, ora pela mente dessa pessoa, para que ela seja liberta dessa mentira. Porque talvez ela cresceu com essa mentira imputada na cabeça. Talvez ela cresceu com essa mentira escrita na sua mente, sendo declarada, talvez erroneamente, mas foi declarada, e ela cresceu com essa mentira. Ela cresceu com a escassez, com a miséria. Ela cresceu com a dificuldade. Ela não acredita que a casa dela pode ser limpa. Eu estava conversando com um irmão há um tempo atrás, e ele falou assim, Valtinho, uma situação que a gente estava vivendo, ele falou, mano, isso aí é espírito de miséria. Eu nunca tinha ouvido isso. Eu falei assim, mas como assim espírito? Ele falou assim, ela não consegue libertar, então ela sempre vai se envolver com coisas de miséria. Morar onde tem barro, ela não consegue enxergar, morar numa rua asfaltada, numa casa que não é de madeira, ela não consegue vislumbrar algo especial. Na cabeça dela, ela nunca vai sonhar em ter um carro, para ela sempre vai ter que andar a pé. Ela cresceu com esse espírito de miséria na vida dela, porque foi muitas mentiras escritas na mente dela, e levadas ao coração ao ponto que ela não consegue ser liberta disso. Eu falei, não, vamos romper essa barreira. E aí eu comecei a estudar e meditar mais sobre isso, para que esse espírito de miséria saia da nossa vida, saia da nossa casa, saia do nosso trabalho. Porque talvez você vê a empresa prosperando, mas você não se vê crescendo. Fala, Senhor, a empresa está prosperando, as vendas e as metas estão sendo alcançadas, mas eu não consigo, Senhor Deus, fechar um contrato. O meu amigo vende mais do que eu não vendo. Os orçamentos que ele tem engavetados, todos são destravados, e os meus estão só se empilhando. Orar. Declara o nome de Jesus, Senhor, eu declaro o nome de Jesus, que todos os orçamentos foram colocados em tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, eu quero que você faça isso, porque a autoridade que o nosso Deus nos deu, que o nosso Senhor Jesus nos deu, foi no céu e na terra. Ele nos deu a autoridade superior, que Deus deu a Jesus, e Ele comissionou a cada um de nós, é uma autoridade superior, aonde? No céu e na terra. Como nós falamos aqui e lemos, Adão, ele tinha uma autoridade terrena. Ele tinha uma autoridade terrena. E lá em Mateus 28, 19 e 20, Jesus disse, foi-me dada autoridade no céu e na terra. Portanto, ide. Então, quando Ele nos comissionou a viver essa verdade, nós estamos comissionados com as armas espirituais e terrenas. Quando você está comissionado com as armas espirituais e terrenas, para combater aqui na terra e no mundo espiritual. Mas você tem que se empoderar dessa verdade. Quando eu vejo uma enfermidade, hoje, caminhando com Jesus, eu não retrocedo. Eu já tive a oportunidade de orar por 2 mortos. Eu ainda creio que eu vou orar para alguém ressuscitar. Se o Senhor me der graça, assim será. Assim será. É fé. Eu creio. A vontade é do Senhor, mas eu creio. Eu estou disposto. Eu disse, eis-me aqui, Senhor. Eu disse, eu declarei. E eu não sou melhor que você, meu irmão. Nada. Talvez eu sou menor que você, mas o poder de Jesus, a chave está na autoridade que Jesus nos deu. E Ele contou com você, como nós lemos aqui em 2 Crônicas. Ele está procurando homens e mulheres a quem está com o coração voltado, fiel a Ele, para que Ele possa usar. Homens e mulheres inteiramente. E isso começa na sua casa. E isso começa no seu trabalho. Isso começa aonde você passeia, aonde você caminha, aonde você treina, aonde você está. Porque muitas das vezes, eu só vou servir na igreja, eu só vou servir aqui. Eu só vou usar a autoridade do Senhor aqui nesses limites aqui. Não. Deus quer algo maior. Lá onde você trabalha, tem uma pessoa que o Senhor está interessado. Se Ele te colocou, eu falei muito para o Emílio, batendo um papo há um tempo atrás, falei, se o Senhor está te colocando lá, Ele quer algo especial. Eu falei, não fique preso com o tempo, mas se Ele está te colocando lá, algo especial. Primeiro, nós temos que aprender. E segundo, Ele vai usar a sua vida lá de alguma forma. De alguma forma Ele vai usar a sua vida lá. Que Ele não faz nada sem propósito. Deus não faz nada que você não esteja incluído no plano dele. Você acabou de falar, eis-me aqui, Senhor. Imagina, você falou, eis-me aqui agora, e Ele virar as costas e não te usar, não. Ele vai usar a sua vida. Ele conta com você. Ele conta com o que Ele colocou dentro de você. Mas, Walter, Ele não colocou nada de mim, eu estou com uma vida sofrida, eu estou com uma vida limitada, as coisas não estão acontecendo. Fique em paz, Ele colocou você aonde você deveria estar. Primeiro, para você aprender, ser moldado e aperfeiçoado.
E tudo que Ele colocou dentro de você para que outra vida seja impactada. A autoridade do nome de Jesus está dentro de você. Como eu falei agora, a autoridade do nome de Jesus está nos seus lábios. Basta ter fé. Como nós lemos, Jesus admirou com tamanha fé. Agora, qual é a fé que está no seu coração? Qual é a fé que está nos seus lábios? Hoje, quando eu tenho o privilégio de orar por uma vida, por uma necessidade, por um irmão, por uma irmã, qual é a necessidade que o Senhor coloca? Por ver vários milagres do Senhor fazendo através da nossa vida, de muitos irmãos aqui. Eu falo que a minha fé tem aumentado. A minha fé tem aumentado, porque eu comecei a ver, como eu vi do Valdir essa semana, como eu vi outras pessoas, a irmã Edna voltou a enxergar, ela estava com uma bactéria no olho e ela voltou a enxergar, ela não conseguia ler aquela placa, escrita estratégia, ela não conseguia ler, nós estávamos sentados aqui, ela não conseguia ler. Estava eu e a Jane, e ela estava com o livro do pastor Marcos, falando, você não consegue ler? Ela falou, não consigo ler. Eu falei, vamos ler, vamos orar. Eu falei, Deus formou tudo. O cérebro e as conexões do seu globo ocular. Na criação, eu sempre explico isso para a pessoa entender e para que a verdade penetre no coração dela. Porque a palavra do Senhor diz, e conhecereis a verdade e a verdade vos... Então a primeira chave é destruir a fortaleza da mentira. Eu preciso que a verdade penetre na onde está havendo a mentira. Mas, Walter, ela não enxerga, isso não é mentira, é verdade. Não, a verdade é que Cristo nos libertou. E na criação não existe aquela enfermidade. E nós começamos a orar e falar, olha, lê. Ela, não estou lendo. Não, vamos lá. E começamos a perseverar em oração. E aí quando ela falou assim, eu estou lendo agora. Eu falei, o que você lê? Eu falei, eu li estratégia. Aí eu fiz assim, falei, Senhor, aconteceu. Aí ela falou assim, mas eu não consigo ler o de baixo. Aí eu falei assim, mas você concorda comigo que você leu de cima agora? Nós estávamos sentados bem ali. Ela falou, eu estou lendo. E ela com o livro do pastor Marcos fechado. Eu falei, vamos orar mais um pouco. Oramos mais um pouco, perseveramos em oração mais um pouco. Aí ela falou assim, ela fechou os olhos e abriu. Falou assim, o que você está lendo? Ela falou, integrar e desenvolver. Mas eu não consigo ler o de baixo. Eu falei, vamos orar mais um pouco. Aí continuamos orando, oramos mais um pouquinho. E aí ela leu as 3 palavras. Aí eu falei assim, você reconhece que você não lia e agora você lê? Ela reconhece, eu falei assim, então abre o livro e lê. Eu falei, a mentira já caiu, você consegue ler. Aí a Jane pegou um marca-texto, que nós temos aqui, ela colocou no livro, e ela começou a ler. Palavra por palavra, letra por letra na nossa frente. Glória a Jesus por isso. Glória a Jesus por isso. Essa é a graça. Essa é a graça do Senhor. Ela começou a ler, palavra por palavra, letra por letra. Falei, glória a Jesus, que mais uma vez a mentira caiu por terra. Falei assim, pronto. Falei, vai e leia. Daí ela falou assim, Valtinho, eu ganhei muitas Bíblias. Falei assim, eu não sei, eu não consigo ler. E a bactéria que ela tinha era uma bactéria degenerativa. E eu falei, eu não consigo ler. Mas eu ganhei, nesses últimos tempos, eu ganhei muitas Bíblias. E a minha vontade era de ler Bíblias, inclusive esse livro. Falei, pronto. O Senhor te curou, para a liberdade Cristo te libertou. Vai e leia. Provai e vede como o Senhor é bom. Essa é a grande chave. Provai e vede a bondade do Senhor. Muitas das vezes as pessoas que caminham conosco, elas não conhecem a vontade e a bondade do Senhor. As pessoas não conseguem provar e ver que o nosso Deus é bom. Talvez a sua dificuldade financeira não consegue enxergar a prosperidade no seu trabalho. Talvez a dificuldade financeira você não consegue ver os negócios prosperando. Mas eu quero que você se apegue na vontade, que é boa, perfeita e agradável. E você foi fruto da bondade de Deus. Quando Deus te criou lá em Gênesis, Ele falou assim, era muito bom. Quando Ele te criou, é muito bom. Você é parte da bondade do Senhor. Você é criação da bondade do nosso Pai. Você é fruto dessa bondade. Você é fruto dos planos do Senhor. E quando Ele te comissionou através de Jesus na cruz, foi para nos comissionar, nos empoderar dessa autoridade. Para que quando nós caminhássemos, nos achegássemos nas necessidades aí fora, o mundo espiritual fosse derrubado através do nome de Jesus. Toda língua confesse que o nosso Senhor Jesus é poderoso. Queria convidar o Ministério de Louvor para se achegar, já estou encerrando. Essa é a grande chave, meu irmão e minha irmã. Você está empoderado para viver a vontade do Senhor aqui na terra. Não existe enfermidade, que a palavra do Senhor diz que Ele tomou sobre si todas as dores. Ele tomou sobre si todas as enfermidades. Pelas pisaduras de Jesus Cristo, nós fomos sarados. Nós precisamos tomar
essa verdade, senão o inimigo prospera. Senão o lado espiritual, a adversidade vai sempre guerrear contra nós e ela vai vencendo. Mas a palavra do Senhor diz que a terra, ela arde, ela queima ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Então, cada vez que você se manifesta como filho de Deus, a autoridade se manifesta através da sua vida. Filipenses 2, 10 e 11 diz assim: para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o nosso Pai. A chave é que a glória de Jesus se manifeste através da sua vida. Quando você se empodera dessa verdade e dessa autoridade que está sobre o seu coração, está nos seus lábios, você declara sobre o seu filho, você declara sobre a sua família, a esposa declara sobre o marido, e o marido declara sobre a esposa. O Pai é glorificado através disso. Não importa, Adão perdeu a autoridade, mas Jesus veio para nos comissionar com uma autoridade superior a essa. A autoridade superior no céu e da terra, meu irmão. Essa autoridade está sobre a sua família. Usa essa autoridade. Eu falo sempre para os homens que caminham comigo, Deus nos comissionou para ser reis, profetas e sacerdotes do nosso lar. Não se julgue a nada contrário a isso. Não se diminua. Você é um rei da sua casa, você é o governador do seu lar, você é um profeta. Exerça o seu chamado. Seja homem. Tenha autoridade, tenha palavra. Deus te comissionou para algo maior, meu irmão e minha irmã. A autoridade está sobre você. Se o seu filho não está aonde você está desejando, ore por ele. Semeia na vida dele. Ore por ele, põe a mão sobre a vida dele. Se a sua esposa não está caminhando de acordo ao que você planeja, ore por ela. Abençoa ela. Declare palavras proféticas no seu lar. Seja um profeta do seu lar. A mesma coisa a mulher. Se o seu marido talvez não é o marido que você sonhou, não está caminhando de acordo ao que você desejou, se ele se desviou, ore por ele. Abençoa ele. Declare palavras proféticas. Fala, você é um homem de Deus. Toda vez que você ouvir a palavra homem de Deus, o seu coração vai queimar. Porque você é um homem de Deus. Eu sustento você em oração. Glória a Deus por isso. Obrigado, Jesus. Glória a Deus por isso. Você é um homem de Deus. Você é um homem de Deus. Porque o nome de Jesus está nos teus lábios, meus irmãos. Se nós nos calarmos, o mal prevalecerá. Se nós retrocedermos, o mal avançará. Mas se nós nos posicionarmos, irmão, o mal não prevalecerá. Se nós nos posicionarmos, meus irmãos, nada poderá contra o nome de Jesus. Nada pode contra o nome de Jesus. O Pai te fortaleceu, meu irmão. O Pai, Ele quer te sustentar. Para que o Pai me sustente, eu preciso reconhecer que eu preciso ser sustentado por Ele. Para que o Pai me fortaleça, eu preciso reconhecer que eu preciso das forças dEle. Para que haja graça em mim, como eu vim de casa, Senhor, dê graça, Senhor. Eu preciso reconhecer, eu preciso pedir para que Ele me sustente. Quando você entrar no seu trabalho, quando você entrar naquela porta de emprego que Ele preparou para você, fala, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça aqui hoje? Ao invés de fechar contratos, ao invés de vender, de fechar balancetes, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? A palavra do Senhor diz, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele acrescenta. Quando eu me preocupo com o reino dEle, Ele acrescenta o que eu preciso. Não o que eu quero, Ele acrescenta o que eu preciso. Essa é a chave. Quando eu me preocupo com o reino dEle, aonde eu estou estabelecido, Ele acrescenta o que eu preciso. Quando eu procuro o reino dEle, debaixo da autoridade que Ele me deu, a justiça dEle vem sobre nós. Então quando você vê a necessidade, fala, Senhor, eu quero que a Tua justiça esteja nesse lar. Senhor, hoje é domingo, eu quero que a Sua justiça se estabeleça na mesa com a minha família. Senhor, eu estou indo deitar, eu quero que a Tua justiça se estabeleça sobre o meu matrimônio. Senhor, eu vou ter um tempo de mesa com meu filho. Senhor, que a Sua justiça se estabeleça
nesse momento. Me dê graça, Senhor. Reconheça que a autoridade está sobre Ele e Ele te recompensará. Ele usará as palavras corretas. Ele vai inserir, Ele vai escrever as palavras nos seus lábios para que a vida que está ao seu lado seja alcançada. Amém, meus irmãos? Essa é a grande chave. A palavra do Senhor diz em Efésios 3:20, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos, cremos e pensamos, segundo o seu poder que já opera em nossas vidas. O poder dele está operando. A autoridade dele está operando no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará, meu irmão. Ao nome de Jesus toda língua confessará que Ele é o Senhor. A enfermidade, sabe, meu irmão, o inimigo não tem nem a chave do inferno, porque a palavra do Senhor diz que Ele foi lá e tomou a chave do inferno. A palavra do Senhor diz que a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz lá em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Tudo vai cooperar ao seu favor. E a palavra vai cooperar com você. Quando você tem um relacionamento com o Pai, quando você tem um relacionamento com Jesus, tudo está ao seu favor. Não precisa nem ver, só basta crer. Não precisa nem ver, basta crer. Amém, meus irmãos? Eu quero que você seja preenchido com essa autoridade nessa manhã. Quero que nós saiamos daqui cheios de autoridade, no céu e na terra e debaixo da terra, porque o nosso Senhor Jesus nos deu um nome que está acima de todo nome, que é o nome de... Você não entendeu. Você não entendeu. Que é o nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus.